Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sou Matheus Essiani, professor de vocês. Tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Estou aqui gravando na segunda-feira, né? Pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui sobre as pronúncias. É uma aula que está entrando aqui no A2, né, no nível básico. Eu costumo falar para os alunos, eu sei que muitos têm aquele desejo de melhorar a pronúncia, né? De observar muitos erros e tal, mas eu confesso, para vocês que assim, até o nível A2, isso na verdade não é tão relevante, porque vocês ainda têm um vocabulário muito básico, muito de introdução, né? E assim, bem da verdade, esses erros são muito comuns nesse nível. À medida que o vocabulário de vocês estão mais construídos, que de fato essa questão de pronúncia e de audição vão ser mais relevantes. Eu geralmente puxo os alunos para trabalhar mais a parte de pronúncia e audição, eu foco mais nisso a partir do nível A2. Porque é bem da verdade, no A1 o vocabulário é muito básico, não dá nem para a gente explorar isso, tá? Até porque, vamos imaginar assim, eu estou aqui conversando com vocês. What about your day? Can you tell me something? Se vocês não entendem nem o vocabulário em si, não adianta muito vocês pegarem as palavras. Entende que vocês vão até pegar na parte auditiva, mas vocês não vão saber o que significa, e aí vai ficar muito travado. É por isso que a gente começa a focar mais a partir do A2, tá? Essa é uma informação relevante. Então, hoje aqui na nossa aula do A2, a gente vai falar de pronúncia, tá? Nós vamos falar das pronúncias mais relevantes aqui, que são aquelas que diferem realmente do português, né? Nós vamos começar aqui então falando do R. O R aqui no inglês ele é bem relevante porque no português, olha só, nós temos palavras, por exemplo, como rato. Você vê que é um som do R mais fraco, né? Outro exemplo aqui, carro, verde, no meio de sílabas aqui, né? Assim, é um som de R mais fraco quando a gente compara com o inglês. Olha só no inglês, não é red. Red seria o tinha, que seria o H, né? Aqui é red, red. Como se a gente tivesse um RW, né? Um som de R mais forte, red. Tem que dobrar um pouco a língua mesmo, tá? Eu sei que no início acaba forçando um pouco, porque é uma fonética que a gente não pratica no português, né? Então, por isso, tem que fazer uma força mesmo no início, tá? Para dobrar essa língua. Red, red, ok? Outra palavra aqui de exemplo, road, road. Não é road, né? Road, que significa estrada. Car, car. O car, até que o R aqui está um pouco mais fraco, né? Até mais parecido com o português, terminando aqui palavras, né? Até que é um pouco mais parecido. Car. Se a gente comparar car com verde, é bem similar. Não é car, né? Não é uma coisa tão forte. É car. Car. Então aqui nesse caso até que ele é um pouco mais fraco, sim. Mas especialmente iniciando palavras, tá? Guardem isso. Um som bem mais forte que a gente vai ter que dobrar a língua mesmo, como se fosse um RW, tá? Red, red, road, ok? Vamos falar agora do H, que ele é até mais parecido aqui com o som do R do português, né? O H, por exemplo, aqui no português, ele não vai ter som, né? Ele não, assim, ele não tem som, né? Aqui a gente fala homem. É como se essa letra nem existisse no português, né? Agora, a pergunta que eu me faço assim, agora, para que ter o H no português se ela não tem som? É uma pergunta para a gente refletir aí, né? Mas beleza. Então, homem, você vê que no português o H não vai ter som. Hospital, sem som também. Hoje, também sem som. Você vê que se a gente tirar ela aqui tirar essa letra aqui, a gente vai ler da mesma forma, né, no português. Já no inglês não, tá, pessoal? Esse H tem som e tem um som de R como se fosse o R do português. Então guardem assim. O H vai ter o som como se fosse o R do português e o R no inglês ele vai ter um som mais forte como se fosse de um RW. Aqui então, aqui sim, vai ser head, head, como se fosse um som de R, né? Não é red, red é com R, aqui é red e aqui é head. Percebam que eu imagino que muitos iniciantes aí vão confundir na pronúncia essas duas palavras, tá?
causa dessa distância, né, do H para o R. Aqui, house. House é uma palavra tão comum que eu acho que é até mais fácil de associar, né? De tanto ouvir e tal. House, assim como happy, né? Pessoal, um detalhe relevante aqui, observem esse detalhe. Não é happy, é happy. Quando a gente tem um Y ou um I no final, eles geralmente têm que ter um som mais focado. Vai aparecer esse som do I no final, ok? Happy, não é rap. Happy, ok? Geralmente a gente dá um foco nesse finalzinho aqui. Percebam, por exemplo, aqui no house, que o house praticamente não aparece esse som, né? Perdão, essas ligações o dia inteiro pra gente. Ô, trenzinho chato, né? Eu não vou nem pausar o vídeo, não, vou só silenciar aqui. Isso acontece, né, gente? Então aqui observem, house, a gente não foca tanto como quando tem um Y ou um I no final, né? Happy, happy, ok? Pessoal, seguindo aqui então, o H no inglês, como eu comentei, é como se tivesse o som do R, né, no português. Um som de R mais fraco, né? Isso aqui a gente está até mais habituado, né? Com algumas palavras, né? A gente tem o hi, hello, hey, house, tem muita palavra nessa fonética, né? Aí eu acho até um pouco mais fácil de guardar. Vamos para a nossa próxima fonética, e essa aqui realmente é uma fonética bem relevante, porque a gente não tem nada muito parecido no português, né? Tanto é que eu nem coloquei palavras aqui no português para a gente comentar. Mas assim, é como se basicamente a gente tivesse duas, a gente tem até outra fonética para esse TH, mas eu não vou entrar nela, que ela não vai aparecer tanto, especialmente tanto nesse início aqui. Vamos falar basicamente do TH com o som do F, think. Eu acho legal guardar esse som de F, embora, tá, pessoal? Em muitos lugares, até mesmo nos Estados Unidos, vão falar think, mas eu particularmente gosto muito do think, acho mais simples, mais direto, e é uma fonética também muito espalhada nos Estados Unidos, talvez até mais que o think. Então, assim, guardem mais um som do F, eu acho legal. Think, tranquilo aí, todo mundo vai te entender. A gente também tem esse som de D, pessoal, em algumas palavras, aqui não é dink, tá? Algumas têm um som do F, outras vão ter um som mais do D. Mas eu queria até colocar um Vzinho aqui antes do D, só que queria um Vzinho menor, porque na verdade não é bem um D, é um they. Você dá uma esticadinha assim, um som meio que de V antes de falar o som do D. No início você falar this e they, tá ok. Mas assim, o nativo americano, especialmente o nativo americano, se você falar day nessa palavra aqui, eles vão confundir com o day de dia, né? Com não nativos, tudo bem você falar com o som de D de dado, day, tranquilo. Mas, a forma mais perfeita de falar essa palavra é they. They. Eu tô puxando um pouco mais para vocês praticarem. Na conversação, eu não vou ficar assim, they. Não, they. Praticamente isso, é mais direto, né? Mas assim, guardando o som do F para think e guardando o som do D para this day, por hora tá ok. Para um nível A2 está muito bom se vocês guardarem essas duas fonéticas aqui. Aí, à medida que a gente for praticando, a gente vai aperfeiçoando, né? Como é uma palavra que eu gosto muito em línguas, pessoal, é lapidação. A gente nunca tem uma pronúncia perfeita no nível A1, A2. À medida que a gente pega a base, começa com think, aí a gente pode evoluindo. Começa com o som do D, this day, a gente pode evoluindo para this day, ok? E é isso. Até porque no nível A2, praticamente você não vai perceber a diferença dessa pronúncia, tá? Bom, pessoal, foi um bom tempo aqui na STH. Realmente, das pronúncias que a gente tem, talvez seja que a gente tenha mais detalhes para a gente comentar. Talvez seja mais difícil de guardar, eu diria, mas dei uma ênfase especial aqui para o TH, beleza? Vamos para a nossa quarta pronúncia aqui, o som do CH. Aqui, basicamente, pessoal, não é uma fonética tão difícil,
porque a gente tem assim, é basicamente o som do X, só que antes do som do X é como se a gente tivesse um som meio quebrado do T, né? Aqui eu não falo share, eu falo chair. Vocês conseguem perceber essa diferença? Não é share, é chair. Não é church, é church. Ok? Não é chocolate, é chocolate. Tranquilo? Então, chair, church, chocolate. Ok? Tem um sonzinho de T quebrado antes do som do X, né? Então, basicamente isso sobre o CH. Pessoal, palavras que iniciam em SH. Essa sim é o som do X. É o nosso som puro do X. Share, shoes e uma mais comum aqui, she. Som do X. Essa aqui é mais tranquila, né? Então, por enquanto, aqui são essas 5 fonéticas para a gente falar. Eu vou dar uma pausa aqui agora, pessoal, até para vocês praticarem um pouco. Vou mandar esse recorte aqui na nosso grupo lá. Vou recortar aqui, senão acaba esquecendo. Deixa eu recortar isso aqui agora. Vou recortar aqui e mandar para vocês. O recorte aqui não ficou muito legal, não. Só um segundo. Enquanto eu recorto aí, vocês podem ir praticando, tá? Eu vou mandar esse recorte aqui para vocês no grupo, pessoal, e aí eu já vou encaminhar. Nesse momento, o que eu quero que vocês façam aí? Enquanto eu vou até pausar o vídeo aqui também, eu quero que vocês vejam, né, esse recorte e leiam em voz alta essas palavras. Podem ler as palavras em português também, até para fixar um pouco, então deem uma revisada nisso. E aí, assim que vocês praticarem um pouco, me enviem um áudio com cada palavra em inglês aqui, desde o som com R, do 1 ao 5 ali, todas as palavras. Me enviem um áudio, tá? Enquanto vocês me enviam aí, aí depois vocês enviarem, vocês retomam. Na próxima parte da aula, nós vamos falar dos sons de vogais, ok?